Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. Excelência, defesa de Luiz Inácio Lula da Silva gostaria de apresentar a contradita usando dos mesmos fundamentos já apresentados nesta audiência. Perfeito. Da mesma forma, a defesa de Juliano Eduardo. No mesmo sentido, a defesa Antônio Palocci, excelência. Perfeito. Do mesmo modo, a questão já foi vencida em relação aos outros. Eu faço remissivas as minhas razões, ficando registrada a contradita, mas sendo tomado o compromisso. Senhor Delcídio, o senhor está aqui nesse processo na condição de testemunha. Além disso, o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? É isso mesmo. Senhor Delcídio, por essa sua dupla condição de testemunha e de colaborador, eu vou advertir ao senhor que o senhor tem um compromisso com a justiça de dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Deixar claro ao senhor Delcídio, que a justiça interessa apenas aqui a verdade, nada o senhor deve excluir, nada o senhor deve exagerar, certo? Perfeito. Senhor Delcídio, eu estou convencionado no início dessa audiência que o senhor teria prestado um depoimento aqui numa ação penal, outra ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio, a 504-652-94. Isso foi uma audiência aqui perante esse mesmo juiz em 21 de novembro de 2016. Eu estou convencionado que será aproveitado essas declarações que o senhor prestou naquela ocasião aqui para nós evitarmos perguntas repetitivas. Mas eu indago ao senhor, por conta desse aproveitamento, e antes de passar a palavra ao Ministério Público, algo que o senhor gostaria de retificar, algo que o senhor teria faltado com a verdade no seu depoimento anterior? Não. O depoimento é válido. Eu passo então ao Ministério Público. Senhor Delcídio, está juntado nestes autos desta ação penal, estão juntados 3 termos de declarações que o senhor prestou no bojo do acordo de colaboração premiada. Um no dia 28 de março de 2016, é o anexo 47. Um no dia 31 de agosto de 2016, é o anexo 63. E outro no dia 11 de outubro de 2016, o anexo 32. Eu pergunto se o senhor ratifica o teor das declarações que o senhor prestou nesses termos de depoimento. Ratifico. O senhor tendo ratificado esses depoimentos, eu indago ao senhor, quando o senhor conheceu Antônio Palocci? Em 2002, quando da campanha presidencial e sendo o ex-ministro Palocci o coordenador da campanha do ex-presidente Lula. O senhor disse também que é na época em que o senhor se filiou ao partido? Corresponde a essa época? Na mesma época, eu me filiei no final de 2001, eu acho que em setembro de 2001. E a coordenação de campanha presidencial por Antônio Palocci deu projeção a ele no Partido dos Trabalhadores? Ele já tinha projeção, tinha sido prefeito de Ribeirão Preto, era já uma figura política importante dentro do partido, e quando falece o Celso Daniel, ele assume a coordenação da campanha do ex-presidente Lula. E durante a campanha, Antônio Palocci manteve contato destacado com empresários? Excelência, pela ordem, peço vênia, mas a questão de campanha do ex-presidente Lula, que me parecer que não é objeto desta ação, que faz referência a contratos específicos e a 2 imóveis, de modo que qualquer assunto relativo à campanha me parece fugir da moldura que foi delimitada inicialmente pelo Ministério Público. Estou pedindo vênia, a defesa impugna a pergunta e pede a Vossa Excelência que as questões apresentadas ao depoente digam respeito estritamente àquilo que foi delimitado na denúncia. Como as questões dizem respeito ao relacionamento do senhor Palocci com o mundo empresarial, que de certa maneira é relevante para a denúncia, então eu indefiro a questão e peço que repita a pergunta. Durante a campanha, Antônio Palocci teve contato de destaque com empresários?
Eu, durante a campanha, a coordenação da campanha, eu confesso que não tive oportunidade de acompanhar de perto, até porque eu era candidato ao Senado pela primeira vez, em 2002, em Mato Grosso do Sul. Mas, evidentemente, o ex-ministro Palocci, sem dúvida, tem uma relação empresarial importante, até porque foi ministro da Fazenda num momento especial para o país, e isso é um processo natural, quer dizer, esse relacionamento que ele sempre teve com o mundo empresarial brasileiro. No seu termo de colaboração de 11 de outubro de 2016, que o senhor agora ratifica, o anexo 32 da Estação Penal, o senhor afirmou que a partir do momento em que assumiu o Ministério da Fazenda, no início de 2002, Antônio Palocci passou a ser o principal interlocutor do presidente Lula. O senhor confirma essa afirmação? Sem dúvida, porque como ministro da Fazenda, ele tinha um papel preponderante no governo e consequentemente, é absolutamente natural que ele tenha essa relação próxima com os empresários. Com o presidente Lula? E com o presidente Lula também, claro. Até porque... Como é que se dava essa interlocução? Não, ele sempre foi uma pessoa importante dentro do governo do presidente Lula, e sempre teve a confiança do partido, especialmente do ex-presidente. Era uma interlocução para que finalidades? Havia uma interlocução do ex-presidente Lula com o ex-ministro Palocci em função do dia a dia do governo, e claro também o ex-ministro Palocci conversava com os empresários sobre projetos de governo, conversava com empresários sobre campanhas eleitorais, até pelo protagonismo que ele detinha. E após a demissão do cargo de ministro da Fazenda, em função daquele conhecido episódio envolvendo o caseiro Francenildo, Antônio Palocci continuou a ter influência no governo do presidente Lula? Aquele episódio, inclusive, foi a época da CPI dos Correios. Eu acompanhei muito de perto, evidentemente o ex-ministro Palocci saiu do Ministério da Fazenda, mas, claro, continuou sendo uma pessoa muito importante dentro do partido, inegavelmente. No seu termo de colaboração de 11 de outubro de 2016, é o anexo 32, repito, o senhor afirmou que Antônio Palocci trazia reivindicações dos empresários para o governo. Como é que isso se dava? Essas conversas não só ocorrem quando alguém está à frente de um ministério, como também pela própria importância do ex-ministro Palocci dentro do partido. E como ele era um interlocutor privilegiado com vários setores empresariais, essas reivindicações eram levadas ao governo e eram discutidas no governo. O senhor disse que ele fazia o discurso do empresariado, o senhor confirma? Sem dúvida, tinha sensibilidade para fazer o discurso do empresariado, sim. E como é que ele acompanhava esses pleitos depois que eram levados? Eu acho que existia esse detalhe eu não acompanhei, mas eu presumo como ex-líder do governo... Não, né? mas aí, não, se o senhor não acompanhou, não presumi. Ok. E o senhor se reunia com Antônio Palocci frequentemente? Não, eu não tinha. Eu tive encontros com o ex-ministro Palocci quando era ministro da Fazenda, depois o encontrei pouquíssimas vezes, ou raras vezes. Não tinha mais muito contato. O senhor disse que ele fazia a ponte com o empresariado. Sem E dúvida. nessa ponte com o empresariado, qual é o seu conhecimento sobre a relação de Antônio Palocci com o Grupo Odebrecht? Tinha uma boa relação com o Grupo Odebrecht e com outras empresas também, não só com o sistema de construção, né, com as empreiteiras, mas também com bancos. Com quem do Grupo Odebrecht? Ele tinha um diálogo com o próprio Marcelo, muitas vezes me disse isso. Marcelo Odebrecht disse Marcelo, para o senhor? Tinha relações com o Palocci, claro. Em que ocasiões? Não, eu não acompanhava isso de perto, mas sempre o Marcelo me dizia da interlocução do ex-ministro Palocci com o Odebrecht. No termo de colaboração de 11 de outubro de 2016, o senhor afirmou que Antônio Palocci também teve papel de destaque na arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de 2010.
prometendo atendimento aos projetos dos empresários no governo. O senhor confirma? Eu essa sua confirmo, ele assertiva? teve um papel preponderante na arrecadação dos recursos para a campanha de 2010. De que forma? Eu não acompanhei de perto, não acompanhei o processo em si, porque em 2010 eu era candidato à reeleição ao Senado. Mas, evidentemente, a gente sabe que as doações que ocorreram e toda a estrutura de campanha, o ministro Palocci teve um papel muito importante. E sobre a relação do ex-presidente Lula com Emílio Odebrecht, o senhor tem conhecimento? Tinha conhecimento em função de vários líderes do partido comentarem conosco isso. E o próprio Marcelo, né, nos contatos que tinha com ele, reconhecia isso, essa proximidade do Emílio Odebrecht com o ex-presidente Lula. E não é de hoje isso aí. Isso é desde as primeiras campanhas do ex-presidente Lula. Sempre ele teve uma relação muito próxima com o Emílio. E o senhor tem conhecimento de que Antônio Palocci continuou a ter contato com o ex-presidente Lula depois de deixar a Casa Civil em 2011? Sempre teve contato, algumas vezes até quando ia ao Instituto Lula conversar com o ex-presidente Lula, eu encontrava o ex-ministro Palocci. Ele tinha diálogo, sim, com o ex-presidente. E o ex-presidente, pelo papel que desempenhava, inclusive como líder do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa que sempre teve voz dentro do partido, ele estabelecia essa relação muito próxima com as lideranças. Eu mesmo vi algumas vezes o ex-ministro Palocci lá no Instituto Lula. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Não conversei com ele, eu vi que ele estava lá no Instituto Lula e, claro, para conversar com o presidente Lula. No depoimento que o senhor ratificou, prestado em juízo no dia 21 de novembro, o senhor afirmou que o arrecadador do Partido dos Trabalhadores na Petrobras era o diretor de serviços Renato Duque. Reafirmo isso. Antônio Palocci tinha contatos com Renato Duque? O contato com o ex-diretor Renato Duque era feito prioritariamente pelo ex-tesoureiro do PT, pelo João Vacari. Mas eu não elimino a possibilidade de contatos mais rarefeitos, mas contatos também do diretor Duque com o ex-ministro Palocci. O senhor não elimina, mas o senhor não tem conhecimento? Não tenho conhecimento, mas com o Vacari, com absoluta certeza, e dentro daquilo que o Renato Duque desenvolvia na diretoria de serviço. Isso é inegável. Em 11 de outubro de 2016, no termo de colaboração que o senhor também ratificou aqui neste ato, o senhor afirmou o seguinte: Antônio Palocci era como se fosse o software do Partido dos Trabalhadores, enquanto que João Vacari e José de Filipe eram hardware. Ou seja, executores daquilo que Antônio Palocci pensava e estruturava. O senhor podia explicar essa assertiva? É porque normalmente as grandes discussões, as discussões maiores, eram feitas pelo ex-ministro Palocci. E o operacional das campanhas era feito ou pelo José de Filipe ou pelo João Vacari, aí dentro de uma atividade especificamente voltada para o PT. Não necessariamente o João Vacari fazia um trabalho de arrecadação para as campanhas somente, ele cuidava do partido. E o José de Filipe era o indicado para cuidar como tesoureiro da campanha propriamente dita. O senhor disse que as discussões maiores eram por parte de Antônio Palocci. O que o senhor quer dizer com isso? Que eram as discussões das doações com os grandes empresários, com as grandes empresas, os projetos. Isso era discutido pelo ex-ministro Palocci e, evidentemente, depois desses contatos todos, os demais tesoureiros atuavam no sentido de arrecadar recursos para as campanhas. Quando o senhor diz arrecadar, são recursos de doação oficial? Entre eles, recursos de
doações oficiais. Agora, eu não acompanhei as tratativas feitas pelo João Vacari, mesmo pelo Zé de Filipe, com relação a recursos fora das doações oficiais. Isso eu não posso Mas afirmar. qual era a atuação do João Vacari? João Vacari era o tesoureiro do PT e era, depois dos contatos feitos no macro, era quem fazia o dia a dia com os empresários, ou com aqueles que eram indicados pelos empresários. Mas como é que ele executava o que, na linha da sua assertiva, como ele executava o que o Antônio Palocci pensava, o que ele pensava e estruturava? Não, eles conversavam. Nunca presenciei, mas o próprio João Vacari, por diversas vezes, me disse que ele, inclusive, usava uma expressão, o doutor Antônio. Eles se conversavam. Mas era execução sob pagamento de vantagens indevidas? Não, ele só me dizia os contatos que tinha, né, e as atividades que ele desenvolvia em função dessa articulação feita pelo ex-ministro Palocci. Articulação voltada a quê? A doações, e evidentemente eu nunca participei diretamente do processo, né, mas com certeza nem todas as doações e nem todos os recursos para as campanhas eles foram feitos de maneira oficial. Aliás, as investigações todas da Lava Jato têm deixado isso muito claro. Então, você está se referindo à propina? Entre outras coisas, porque às vezes pode ser algum investimento que o doador não queira aparecer e outras alternativas são alternativas como essas das propinas. O que o senhor sabe dizer a respeito de Branislav Contic? Qual era a relação dele com Antônio Palocci? Não, ele era uma pessoa de confiança do ex-ministro Palocci, mas eu tinha muito pouco contato com o Branislav. Não sabia quem era, tinha estado algumas vezes comigo, até quando o ex-ministro estava à frente do Ministério da Fazenda, mas não tenho nunca tive muitos contatos com ele, mas é uma pessoa de absoluta confiança. Agendamentos, às vezes, eram sempre feitos através do Branislav. Algum tipo de contato com o ex-ministro Palocci, a gente procurava o Branislav. No depoimento que o senhor prestou em juízo, no dia 21 de novembro, o senhor foi indagado sobre o episódio da obstrução em que ocorreu a sua prisão. No bojo daquela tentativa de impedir que houvesse a colaboração de Nestor Cerveró. E no depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público no dia 31 de agosto, a respeito desse mesmo tema, o senhor disse que foi chamado no Instituto Lula pelo ex-presidente. Excelência, pela ordem, pedindo vênia, eminente procuradora, esse tema, como todos nós sabemos, é objeto de uma ação penal que tramita em Brasília, na qual, inclusive, o aqui depoente já prestou suas declarações, e também o próprio Nestor Cerveró, que negou tudo. De modo que a defesa pede a Vossa Excelência, mais uma vez, que as perguntas fiquem circunscritas ao objeto da denúncia, para que não entremos aqui em temas que são estranhos à denúncia e mais, que são objeto de uma outra ação penal. A não é estranha, se eu puder terminar a formulação da questão, o senhor verá que ela não é estranha a esta ação penal. Perfeito, eu aguardo a formulação de Vossa Excelência e aí me reservo também o direito de fazer a impugnação ao final da pergunta. Isso foi objeto também da inquirição aqui, né? Que ele já ratificou, mas tem alguma questão Sim, adicional? Então? Há uma questão adicional. Então pode formular a pergunta. O senhor disse o seguinte neste depoimento prestado em 31 de agosto de 2016 ao Ministério Público, que o senhor esteve no Instituto Lula, a pedido de Lula. Agora textual, que o grande temor de Lula eram os fatos envolvendo a sonda Chaim e José Carlos Bunlai, que acredita que a intenção fosse resolver o problema logo antes que crescesse, já que Bunlai tinha conhecimento de muitos fatos. O senhor disse também que Lula sugeriu que se buscasse alternativas para preservar Bunlai e sua relação com Lula. Se o senhor confirma essas suas afirmações, a que fatos, senhor Bunlai, de que fatos o senhor Bunlai tinha conhecimento? Que devesse ser objeto de cuidado, de atenção e serem preservados?
pedir vênia ao depoente, só reiterar a minha colocação anterior, Excelência, que exatamente esses temas, essas perguntas foram objeto de uma ação penal que tramita em Brasília, de modo que me parece absolutamente fora, né, do tema aqui em discussão, e mais, é objeto de uma ação que está em fase de instrução. Nós não podemos aqui fazer uma instrução. Gostaria só de puder concluir para eu fazer a pergunta seguinte, que é estreitamente ligada a essa anterior. Eu gostaria de pedir vênia para completar o raciocínio apenas, porque a defesa não pode ser atropelada dessa forma. Mas você é breve, doutor. Breve breve, eu pediria vênia para poder expor com toda clareza o raciocínio. Não, que o doutor falou que não é objeto desse processo. É isso. não é objeto desse processo, e mais do que isso, eu expliquei a Vossa Excelência com bastante riqueza de detalhes, Certo. que é objeto de uma ação penal na qual o depoente já prestou suas declarações e na qual outras testemunhas também prestaram. Então, me parece que trazer o tema, né, para esta ação se mostra absolutamente inapropriado. Por ter alguma relevância incidental, eu vou permitir. Então, o senhor pode responder. Quais eram esses fatos de que Bunlai tinha conhecimento? O Zé Carlos Bunlai, esse fato específico citado pela senhora, é o caso das sondas da Chaim. Se não me engano, a Vitória 10.000, se eu não estou enganado. É a Vitória 10.000, sim. E foi objeto de uma conversa que tive com o ex-presidente Lula, como eu afirmei, né? O Zé Carlos Bunlai tinha um papel muito importante. Eu conheço bastante o Zé Carlos Bunlai, ele é do meu estado, né? E o Zé Carlos Bunlai conheceu o ex-presidente Lula na campanha eleitoral de 2002, numa gravação que foi feita numa fazenda do Zé Carlos Bunlai, apresentado pelo ex-governador Zeca, do PT. E o Zé Carlos Bunlai era uma pessoa, efetivamente, de confiança do presidente Lula. Não só com relação a essa operação, mas era alguém que dialogava não só com o presidente, mas com a família também. Ele tinha muita proximidade com o ex-presidente Lula e com a família, sem dúvida nenhuma. E nunca escondeu isso, porque falava para todos nós sistematicamente sobre os encontros que tinha com a família. A senhora afirmou que ele era um conselheiro da família? Era um conselheiro, sim, era uma pessoa que estava lá à disposição para resolver os problemas do dia a dia e acompanhava muito bem como é que as coisas se desenrolavam no dia a dia do ex-presidente Lula e, por que não dizer, da família também. E em depoimento de 28 de março ao Ministério Público, quando indagado sobre José Carlos Bunlai, o senhor disse o seguinte, que Bunlai comentou com o depoente que tinha que estruturar o Instituto Lula, ainda no mandato de Lula, para que o ex-presidente tivesse um local para se estabelecer após o final do seu mandato. Depois, prosseguindo, o senhor disse que Bunlai comentou com o depoente primeiro sobre o Instituto Lula, contemporaneamente aos fatos, e depois sobre a reforma do sítio. O senhor confirma essa Verdade. assertiva? Ele me falou, aliás, a primeira vez que eu ouvi falar do Instituto Lula foi através desse diálogo que eu tive com o Zé Carlos Bunlai, quando ele me falou que ele estava trabalhando na estruturação do Instituto Lula, né, que, na verdade, é um procedimento que outros presidentes também adotaram, né? Mas eu soube desse projeto pela primeira vez através do Zé Carlos Bunlai. E o que era o estruturar o Instituto Lula? Era ter um local onde o ex-presidente Lula exercesse atividades políticas, recebesse as pessoas. Pelo menos o meu entendimento é esse, né? Então, ele trabalhou na organização, na estruturação do Instituto Lula, e com relação ao sítio especificamente, ele me contou uma história que ele tinha sido convidado para... Peço vênia, só para interromper o depoente, que na verdade a questão do sítio também não é objeto desta ação penal, inclusive há um procedimento específico. Então eu pediria mais uma vez que Vossa Excelência observasse os contornos dessa ação penal para que não entremos
em outros procedimentos ou outros processos? Acho que do sítio não interessa muito, né? Não. Então, do É, sítio eu não tenho esse detalhe, não. O que o Ministério Público quer saber é o que mais lhe foi dito sobre essa questão de estruturar o Instituto Lula. Que detalhes outros lhe foram dados sobre esta solicitação de que Bunlai Ele me disse que eles estavam procurando. contribuísse para... Ele me disse que estavam procurando uma área, né? Me falou que a Odebrecht, ele tinha procurado a Odebrecht para a estruturação do Instituto Lula, as últimas conversas que tive com ele praticamente, quer dizer, à época, né? Depois eu me encontrei com ele em outras situações, mas era o objetivo de, no curto prazo, colocar o Instituto funcionando para que o ex-presidente Lula, saindo do governo, tivesse um espaço para continuar suas atividades. Então, ele me contou basicamente isso. O Bunlai foi sempre muito reservado, mas essas questões... E ele estava atuando para essa estruturação a pedido de quem? Do próprio presidente. Do próprio presidente? Do próprio ex-presidente. Ele foi chamado para organizar isso. E com quem da Odebrecht ele fez contato? Ele teve com o Marcelo Odebrecht, ele me relatou, né? Eu não conheço detalhes da conversa, eu estou relatando o que ele me disse. E para que a Odebrecht o ajudasse a implantar o Instituto Lula. Mais detalhes eu não tenho, eu não sei, porque eu não acompanhei isso de perto. Mas eu confirmo aquilo que faz parte da minha colaboração. Eu só não posso falar de coisas que não fazem parte da minha colaboração, apesar de ter todo o desejo de sempre prestar os esclarecimentos necessários à justiça. E qual foi o senhor conhece a atuação do ministro Palocci nesse episódio? Não. De Branislav Contic? Não. Nenhum dos dois. Aparentemente, pelo que eu entendi, o Bunlai estava cuidando disso pessoalmente. Praticamente era uma ação dirigida, muito focada nesse tema. Certo. E ele nunca fez nenhum comentário comigo também sobre o Branislav e também sobre o ex-ministro Palocci. Sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Os defensores? Sim, excelência. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, gostaria de perguntar inicialmente ao depoente se, além de ter feito colaboração com o Ministério Público do Brasil, se há colaboração também com autoridades de outros países. Não. O senhor chegou a ser procurado ou recebeu alguma proposta, o senhor ou aos seus advogados ou representantes, de autoridades de outros países para essa finalidade? Na verdade, houve foi enviado um ofício do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para o STJ, solicitando a minha oitiva. Inclusive, essa oitiva ela ocorreu em Campo Grande, no meu estado. E foi uma oitiva deserta, até porque eles queriam detalhes, eles queriam informes da Operação Lava Jato e interpretaram que eu talvez pudesse ampliar os conhecimentos deles com relação a essa questão. E eu simplesmente mostrei ao longo da audiência que o processo que eu respondo é por obstrução de justiça e, portanto, eu não tinha os detalhes que a própria Operação Lava Jato já investigou, já tomou conhecimento, enfim, toda uma construção daquilo que aconteceu na Petrobras. Mas eles efetivamente me procuraram. Agora, achei muito estranho, porque foram os advogados da Petrobras, acho que, se não me engano, só os advogados da Petrobras. E eles não compareceram, acho que eles já esperavam que o procedimento que seria adotado é isso que eu acabei de relatar. Certo. O senhor foi ouvido em Campo Grande, o senhor disse agora. E em que estrutura? Era um órgão público? No Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Certo. E o senhor Eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui, já retomando.
Perfeito. Então, na ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes, continuidade. Eu devolvo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio. Perfeito. Então, eu estava perguntando ao senhor se, por ocasião desse depoimento que o senhor disse que prestou em Campo Grande para o órgão americano, quem estava presente? Só o juiz, um representante do Ministério Público, que eu não me recordo o nome, Ministério Público Federal, e os meus advogados e os advogados da Petrobras. Eu pensei que seria feito por teleconferência, alguém acompanhando, alguém ouvindo. Não apareceu ninguém. Eu mesmo perguntei aos advogados da Petrobras por que não tinha aparecido ninguém. Eles não souberam explicar na hora. Certo. E nesse depoimento o senhor foi indagado em relação a supostos ilícitos envolvendo a Petrobras. Na verdade, eles prepararam um rol de perguntas, mas uma coisa muito típica da justiça americana. Perguntas que praticamente as respostas fazem parte das colaborações que foram feitas. Então, eu confesso ao senhor que eu fiquei até meio constrangido, porque eu dizia para o juiz, mas isso está na minha colaboração, a resposta está na colaboração. Para ser muito sincero, todos nós ficamos numa saia justa danada lá nessa audiência, porque no final das contas ninguém entendeu direito por que aquilo aconteceu lá em Campo Grande. O Ministério Público deslocou o seu procurador, o juiz, os advogados. A parte interessada não estava presente. Certo, mas então havia coincidência entre o objeto das perguntas que foram formuladas ao senhor naquela oportunidade e o objeto da delação premiada que o senhor firmou aqui no Brasil com o Ministério Público brasileiro. Eles não entravam. Eu agora, confesso ao senhor, eu preciso dar uma rebobinada nessa audiência. Mas eram perguntas de caráter geral, não eram perguntas específicas. O senhor pode dar um exemplo? Do tipo assim, o senhor colaborou com a Justiça em 19 de fevereiro num acordo que foi homologado? Sim. Certo. O senhor participou de algum ato ilícito dentro da... O senhor era diretor, até me surpreendi, uma das perguntas, eu era diretor da Petrobras. Também foi feita essa pergunta, Foi senhor. feita essa pergunta para mim. E outras perguntas que, às vezes, um dos advogados da Petrobras, que inclusive é advogado em Nova York, o juiz não entendia as perguntas. Aí ele procurava traduzir como é que o direito americano via essas coisas. Então foi uma audiência, no mínimo, surpreendente. Havia um representante do Ministério Público Federal nessa audiência. O senhor não se recorda do nome? Não me recordo, mas coloco à disposição do doutor Moro aí, isso é muito rápido, é só levantar, eu tenho isso. Tá certo. Durante as respostas à pergunta da doutora procuradora, o senhor fez referência a uma atuação, uma suposta atuação do senhor José Carlos Bunlai para estruturar, segundo o senhor disse, o Instituto Lula. O senhor disse que isso teria sido por uma solicitação do ex-presidente Lula. O senhor participou de alguma conversa entre o ex-presidente Lula e José Carlos Bunlai, no qual houve esse pedido? Não. Tanto é que, muito alinhado com a minha colaboração, esses relatos todos, eu enfatizei agora, tomaram por base o que foi relatado a mim pelo senhor José Carlos Bunlai. Certo, mas de conversa... Não, com o presidente Lula, ele nunca me deu essa... eu nunca tive essa oportunidade de discutir Instituto Lula com ele. Jamais. Certo. O senhor... Qual foi a primeira vez em que o senhor esteve no Instituto Lula? O senhor se recorda o ano? Difícil, mas eu posso checar na minha agenda e responder. Certo. Eu tive muitas vezes, não foram poucas não. Certo. Antes, o senhor chegou a ir ao local quando funcionava naquele endereço o Instituto Cidadania?
que antecedeu ao Instituto Lula? Eu fui pouquíssimas vezes ao Instituto Cidadania. E quando fui, normalmente com o ex-governador Zeca. Certo. Que eu me lembre. E o senhor sabe dizer se o local onde funcionava o Instituto Cidadania é o mesmo local onde hoje funciona o Instituto Lula? Não sei responder para o senhor isso. Não sei responder. O senhor sabe dizer se o prédio onde funciona o Instituto Lula é um prédio que já era utilizado pelo ex-presidente e seus colaboradores para atividades anteriores, antes dele ser eleito presidente da República? Não, eu só tive no Instituto Lula quando o ex-presidente terminou o mandato de 2011 para frente. Certo. O senhor sabe dizer se dessas que o senhor chamou, né, de tratativas do senhor José Carlos Bunlai para estruturar o Instituto Lula, se isso resultou, se foi entregue ao Instituto Lula alguma nova sede? Não. A única coisa que o José Carlos Bunlai dizia para mim era que ele estava cuidando especificamente da implementação do Instituto Lula. Mas eu nunca me interessei em saber exatamente onde era, os desafios, nunca me interessei por isso, não. Mas repito aqui o que ele falou para mim. Certo, mas então textualmente. O desfecho disso o senhor não tomou conhecimento, não sabe se foi entregue algum prédio para o Instituto Lula em virtude dessa atividade do José Carlos Bunlai? Não, o que o José Carlos Bunlai me disse que quando terminou o governo, que a missão dele tinha sido cumprida com relação ao Instituto Lula. Eu nem entrei em detalhes. Certo, mas o senhor não sabe dizer se ele teve alguma atuação para entregar um prédio para o Instituto Lula. Não, ele quando disse para mim, ele falou de uma maneira muito geral, eu estou cuidando do Instituto, da implementação do Instituto Lula. E assim ficou. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Defesa Antônio Palocci, Excelência. Boa tarde, senhor Delcídio. Boa tarde. O senhor poderia informar ao juízo se o senhor tem conhecimento a respeito dos fatos que são narrados aqui nessa denúncia, nesse processo crime, que justifica a audiência de hoje? Que é a questão do Instituto Lula? Na verdade, a aquisição de 2 imóveis. Não, eu acabei de responder claramente com relação a isso. As informações que eu tenho, e sendo fiel à minha colaboração, e sempre à disposição da Justiça, o meu testemunho é o que o Zé Carlos Bunlai me relatava com relação ao Instituto Lula. E eu nunca ouvi do Zé Carlos Bunlai, pelo menos com relação a mim, qualquer referência ao ex-ministro Palocci. Perfeito. Estes fatos aqui retratados também não fazem parte dos seus anexos entregues à Procuradoria da República. Correta essa minha afirmação? Sem dúvida nenhuma. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Esclarecimentos muito rápidos do juiz. O senhor mencionou a respeito desse papel do senhor Palocci em arrecadação de valores de campanha. O processo aqui em específico tem por objeto supostos acertos de propina, de vantagem indevida entre o Grupo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci em prol do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem conhecimento a respeito desses fatos específicos? Não, desse fato específico não, doutor Moro. Mas tenho certeza que o ministro Palocci era uma pessoa muito influente nessa área de arrecadação, mas nunca fui do grupo do ministro Palocci, eu nunca convivi com ele no dia a dia. Apesar de reconhecer a importância que ele teve, a importância que ele tinha no diálogo com o presidente Lula. O senhor me permite só acrescentar um detalhe pequeno. Além da influência que o ex-ministro Palocci sempre teve, né, no partido e como ministro da Fazenda no governo Lula, eu que vivi, por exemplo, a CPI dos Correios, eu conto até isso de uma forma mais resumida, procurador.
nos meus depoimentos, eu tive, inclusive, uma situação com o Marcos Valério reclamando de uma suposta indenização que ele teria que receber para se calar. Né? E logo quando recebi essa informação, eu tive uma conversa com ele como presidente da CPI. Né? Certo, mas o que tem a ver com o Palocci? Não, eu alertei, eu procurei o presidente Lula e disse, olha, presidente, eu quero ser muito rápido, eu disse a ele, o senhor não precisa nem se preocupar com o tempo, eu vou falar rapidamente. Eu ouvi coisas de Minas Gerais que são complicadas. E o senhor vê a importância do ex-ministro Palocci. No dia seguinte, o ministro Palocci me liga e diz assim, você esteve com o presidente Lula? Ontem tive. A conversa foi boa? Para mim, pelo menos, eu tirei um peso da consciência. Agora, para ele, eu não sei se foi boa. Aí ele disse assim, eu agora vou cuidar desse assunto. Então, é uma pessoa que tinha intimidade, proximidade, inegavelmente. Certo. Quando o senhor falou ali da estruturação, da questão do Instituto Lula, eu não sei se eu entendi bem, mas foi mencionado pelo senhor Bunlai o envolvimento da Odebrecht? Ele falou para mim que ele tinha procurado o Marcelo para ajudá-lo na implementação do Instituto Lula. Ele falou para mim isso. Mas ajudá-lo financeiramente? Ele não falou, mas eu imagino que seria alguma coisa nesse sentido, porque vai procurar Excelência, o Marcelo Odebrecht para fazer o quê? Pela Discurso? ordem, Excelência, gostaria que Vossa Excelência pedisse a testemunha que se ficasse restrita aos fatos e não a ilações ou, enfim, conclusões que não são próprias do depoimento. Ele não detalhou, então, o que seria? Não detalhou. Mas, evidentemente, doutor Moro, estruturar um instituto não é uma coisa simples, mas, assim, fugaz. A pergunta é se ele não detalhou. Ele nunca detalhou. Tá. E o Zé Carlos Bunlai, eu tinha uma conversa com ele assim, era como um jogo de xadrez. Cada um falava o mínimo necessário. Mas essas afirmações com relação ao Instituto Lula, ele me disse. Certo. Esclarecimento do juízo, então pode interromper a gravação.